Aloras maninha! Está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. Muito obrigado aos meus patrocinadores, a Romanel, Grupo GEA e também o Nova Era Super Atacado, por nos patrocinar neste momento muito legal que nós estamos aqui com um bom bate-papo na hora da merenda. Senhoras e senhores, sem mais delongas, hoje eu tenho a honra de entrevistar um cara que é um diplomata, um cara que realmente... quem não conhece esse cara inteligentíssimo, o cara que tem um terceiro dan em Kung Fu, faixa preta, está hoje aqui com a gente, pela voz, vamos ver quem é. Tudo bem com o senhor, Vossa Excelência? Olá, Manaus. Quem é que está aqui comigo? Quem é? Vossa Excelência, deu um oi para quem está... seus eleitores? É o meu querido amigo, jornalista, meu querido, eu ia falar Manaus da minha vida. Melhor prefeito de Manaus, na opinião de Bertinha Valeco. João Onete, mano, que bacana estar aqui contigo, cara. Porra, que alegria, bicho. O João é um cara divertidíssimo, super inteligente, um jornalista fora da caixa. Para esse dia tão especial, em comemoração ao Dia do Jornalista, eu queria trazer um colega que, além do jornalismo, tivesse também outras, e ele vai contar para você, outras linhas de atuação. Dentre elas, vocês já viram, o cara é super divertido, e é legal a gente falar disso, porque o jornalista, durante muito tempo, foi tido como um cara muito fechadão, muito sério. E hoje a gente sabe, e graças à internet, que o jornalista também é um ser humano, como é o caso do Chico Pinheiro, que é um cara super divertido fora das telas. E o jornalista, ele pode ser, sim, um cara divertido, e ele também pode ser um cara muito sério na hora de passar a informação. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, uma honra para mim nesse dia, principalmente um dia como hoje, Dia do Jornalista. Me sinto aí honradíssimo. Eu que sou jornalista aí de formação, né, oficialmente, há 7 anos, vai completar 7 anos agora em maio, que me formei, mas desde 2011 estou na área. Então são 11 anos aí direto na área. Tive uma certa pausa, mas são 11 anos... digamos assim, de dedicação à área, diversas maneiras, como produtor, como estagiário, como repórter de portal, de TV, várias funções, né, digamos assim. João, tu foi fazer uma área do jornalismo que eu não conhecia, cara, que é o jornalista... Você é mestre em jornalismo de viagens, é isso? Isso mesmo, Márcio. Mestre em jornalismo de viagens é um curso que existe faz pouquíssimo tempo. E é um mestrado que eu fiz em Barcelona, na Espanha. Que legal, na Universidade Autônoma de Barcelona, que é o único lugar no mundo que tem esse mestrado. E o que te levou a ir para lá? Foi o próprio fato de querer viajar? Você já sabia que queria trabalhar nessa área? Olha, sempre gostei muito de viagens, né? Sempre me encantou muito essa possibilidade de conhecer lugares, conhecer pessoas, né? Desde criança, quando assistia programa de televisão, de viagem, ficava ali encantado, né? Digo, um dia eu vou fazer aquilo, um dia eu vou viajar. E, por sorte, eu diria assim, né? Mas, claro, por também estar preparado naquele momento, eu me inscrevi para um outro mestrado, que foi em História Contemporânea, que eu também fiz. Então, tu juntou as duas áreas de ciência para juntar isso para o teu trabalho. Com certeza. Você é mestre em jornalismo... História Contemporânea e jornalismo de viagens. História Contemporânea bacana. Em Évora, em Portugal, que eu fiz um curso presencial. Né, uma parte presencial, uma parte online. Eu me inscrevi em 2017. Né, para falar, vamos fazer uma retrospectiva rápida de como é que eu fui parar lá. Como é que foi essa vontade. A vontade sempre existiu. Em 2016, melhor dizendo, eu estava em uma emissora de televisão. Saí dessa emissora. E com a rescisão ali trabalhista, FGTS, aquela coisa toda, eu pensei, bom, vou fazer um curso fora. Vou passar uma temporada fora. E aí, acabei ficando um mês na Itália. Um mês morando na Itália. Fiz um curso de língua e cultura italiana em 2017. E aí, passei só um mês, mas já fiquei encantado, né? Sempre quis estar lá, principalmente na Europa. Acabei gostando demais. Eu falei, poxa vida, agora eu tenho certeza que realmente eu quero voltar para cá, quero passar mais tempo, quem sabe 6 meses, 1 ano, morar.
E aí, isso foi em março de 2017. Quando foi em julho, eu me inscrevi para um mestrado em Portugal, em Évora, que era em História Contemporânea. E Évora tem uns vinhos maravilhosos. Maravilhosos, sim, uma cidade muito bacana, pequena, mas muito agradável, próximo de Lisboa. E aí, assim, me inscrevi para esse... Cartucha, famosíssima, né? Famosíssima vinícola lá de Évora. E aí me inscrevi para esse mestrado em 2017. Tive essa chance de ser aprovado. E aí veio aquele turbilhão, né? Digo, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou mudar tudo, mudar de vida para, do nada, morar em Portugal? Aí tive uma outra surpresa, que podia ser online. Podia começar online e depois eu iria fazer, no caso, a outra parte presencial. Bom, comecei online em 2017 e em 2019 fui morar em Portugal. Então passei o ano inteiro de 2019 morando fora. Aí você me perguntou ainda há pouco, como é que entrou esse curso da Espanha, jornalismo de viagens? Eu pensei, bom, vou estar na Europa, quero ver se eu faço algum curso, nem que seja algum curso extra, algum curso de extensão, algo menor. E é tudo muito próximo ali, Tudo muito próximo, tudo muito mais fácil, né? E aí, pesquisando pela internet, um curso, na minha cabeça seria um curso rápido, pelo menos um curso de, sei lá, redes sociais, ou redes sociais para jornalistas de viagem, alguma coisa nesse sentido, achei esse mestrado. Pré-requisito era ter uma graduação e ter um diploma de proficiência em espanhol. Eu já tinha esse diploma. Mandei o currículo, mandei o diploma e aí, dias depois eu recebo. Olha, se você... Lá é um pouco diferente de como é no Brasil. Então lá você acaba sendo aprovado mais pela prova de títulos. E aí disseram, a faculdade disse, olha, você está aprovado. Se quiser, só tem que pagar. Porque lá a universidade é pública, mas você paga. Né? Não tem, apesar de ser pública, não é como a nossa aqui. Que eu acho que deveria ser aqui. Sim. Porque aí dava uma manutenção, não ficava dependendo só do governo federal. E você acaba realmente valorizando, né? Porque inclusive lá parece que tem os prefeitos da universidade, né? Que eles são gestores, prefeitos, que eles administram justamente essas verbas. Sim, sim. Sim, e aí, João? Ela tem essa verba. Aí pronto, né? Me inscrevi, aí tinha aquele desafio. Meu Deus do céu, tem que pagar. E o curso, na época, dava quase uns 20 mil reais. Uns 4 mil euros, o euro estava quase 5, 4 e pouco. Isso a temporada toda? Isso a temporada toda. E esse mestrado ele durava 1 ano de viagens. O de Portugal, de História Contemporânea, são 2 anos, né, na Europa. Fiz uma parte presencial, uma parte online. O da Espanha era 1 ano inteiro. Começava em fevereiro, acabava em dezembro de 2019. O barulho do carro é assim. Então, ele começava em fevereiro, acabava em dezembro de 2019, né? Tinha essa questão do valor, mas como eu vendi carro, tinha uma rescisão trabalhista de uma escola, eu trabalhava numa escola, né, Márcio? Eu passei aí quase 10 anos numa escola de idiomas, então eu pedi a demissão, fiz um acordo com o meu ex-patrão, o seu Leandro, um grande abraço pro seu Leandro, inclusive, um patrão que eu... Qual era a escola? Pode falar. É o Wizard de Manaus. João, assim, tu sabe que eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo. Eu gosto de gente que vence na vida pelo trabalho, pelo mérito. E eu gosto de gente corajosa, que acredita nos sonhos. Isso é uma coisa que eu sempre admirei e eu pratico isso. A maior prova disso é aqui, de acreditar nesse formato da comunicação para chegar nas pessoas, né? E eu queria, para a gente entender, para a galera que acompanha a gente, que acha assim, poxa, que bacana, eu queria morar em Portugal como ele morou, eu queria morar na Espanha como ele morou. Mas, peraí, por trás disso tudo tem todo um planejamento. Bora falar de números. Esse número, quando você recebe esse dinheiro, você vai e paga os cursos, e aí também tem a morada lá. Com certeza. Nesse período, você fez mais alguma coisa para te sustentar lá durante esse período de estudo? Eu fiz, Márcio, eu fiz. Eu comecei a morar lá em janeiro, né, e voltei em dezembro, fazendo esse curso em Portugal, e o da Espanha, que era online, mas eu fazia lá em Portugal. Eu fui só apresentar em Barcelona o curso, defender esse mestrado, né? Então, eu passei o primeiro momento ali só gastando o meu próprio dinheiro, deixando bem claro isso. Ou seja, rescisão, FGTS, seguro-desemprego, a venda do carro que eu tinha, vendi tudo e levei o dinheiro. Troquei para euro, paguei os cursos, etc, etc. Quando foi no meio do ano, eu pensei, bom, o dinheiro está só saindo. E eu quero também continuar viajando. Tu precisava ganhar em euro. Precisava ganhar em euro. E aí morava em Évora. Évora, para quem não sabe, é uma cidade de 1 hora mais ou menos de carro de Lisboa, uma cidade muito pequena. Então, assim, para jornalista não vai ter uma grande oportunidade, porque quando acontece alguma coisa,
Primeiro que não vai ter os índices de violência, por exemplo, que a gente tem aqui, não vai ter essa repercussão, não é uma cidade grande que você vai ter ali aquela coisa que fervilha, né? Você vai ter várias vertentes para explorar. É uma cidade menor. Então, quando acontece alguma coisa numa área de política, economia, alguém de Lisboa vai, pega um carro e vai para lá, que é como se fosse um bairro aqui em Manaus, dependendo do engarrafamento, né? Então, Évora não tinha para minha área. Aí eu falei, bom, vou aproveitar os idiomas que eu falo, vou tentar alguma coisa no ramo da hotelaria. Procurei em vários lugares, promessas, parará, nada. Escola de idioma. A cidade tinha 2 escolas de inglês. Procurei, não sei o quê, porque não tem turma, não sei o quê, aquela dificuldade. Até que eu consegui um emprego numa sorveteria. É legal, eu te fiz essa pergunta porque a galera acha que legal, vou juntar uma grana e vou pra lá, né? Acha que é simplesmente, vou morar na Europa, mas meu amigo... É, todo um planejamento. Faz um teste, mora em São Paulo, pra te ter uma ideia. Já é um choque, assim, gigantesco, né? Se você for para um outro continente... E aí tu vai pra sorveteria. E aí eu fui pra sorveteria. Comecei na sorveteria, não era outra coisa que a gente tem que desmistificar. Todo mundo pensa, eu vou chegar na Europa, vou chegar nos Estados Unidos, vou ganhar uma fortuna. Não. Primeiro, você ganha na moeda local, você gasta a moeda local. Começa daí. Segundo, o valor que é pago não é também um valor, o cara que trabalha na sorveteria vai ganhar uma fortuna. Não. Eu ganhava por hora 4 euros. Se a gente for fazer uma conta, vamos dizer uns R$24, R$25, isso no máximo, numa cotação mais alta. Isso por hora, né? Trabalhava 4 horas por dia. Lá não tem CLT, né? Lá até tem, Márcio, mas na cidade que eu trabalhava, por ser uma cidade pequena, e eu tenho um outro trunfo aí, que eu tenho uma cidadania portuguesa da família. Então isso me possibilita não ter tanta burocracia para documentação. Tu nasceu em Manaus? Nasci em Manaus, família toda daqui, mas tenho, por exemplo, o pai da minha mãe, que nasceu em Portugal. Uma parte de pai também, tem uns avós também que nasceram em Portugal, então meu pai tem cidadania, minha mãe tem cidadania e eu tenho cidadania portuguesa. E aí tu ficou na sorveteria quanto tempo? Eu fiquei na sorveteria 4 meses. Fiquei de agosto até eu vir embora pra cá. Aí tu deu uma aliviada porque tu fazia um horáriozinho. Com certeza. Dava pra merendar. Dava pra merendar, porque você pega ali todo dia aquele valor, já vai pelo menos equilibrando as contas. Quer dizer, eu já tinha o dinheiro aqui que estava na conta aqui em real, FGTS da venda do carro, mas uma hora aquele dinheiro foi ficando já na raspa. Né? Aí consegui um outro emprego, numa guest house, ou seja, um hotel com 10 quartos. Tinha 10 quartos na época. Era uma pousada. Uma pousada. E aí o que eu fazia lá? Lavava banheiro, passava pano, aspirava, arrumava quarto, trocava lençol, colocava a toalha para lavar. Quer dizer, fazia de tudo. Ajeitava coisa no café da manhã, tudo isso. Então eu fiquei trabalhando na sorveteria logo em agosto, mais ou menos lá para finalzinho de setembro, comecei na guest house, fiquei até mais ou menos dezembro também um pouquinho, porque era um trabalho muito, dependia do volume de pessoas que estavam. Tem dia que, por exemplo, tinha, 5 quartos cheios, tem dia que tinha 10 quartos cheios. O trabalho aumentava, eu era chamado. Eu fiquei meio como um extra. Né? Me conheceram, gostaram, fiquei como um extra. Legal, cara. E aí fiquei nesse legal assim, né? Lembrarem de ti. Sim. O trabalho é puxado por aí. É puxado. E não tem essa do jeitinho brasileiro, né? Não Eles tem. levam ao pé da letra o horário. Até porque o lá, formato. Márcio, todo mundo faz tudo. Por exemplo, eu trabalhava na guest house com meus 2 patrões, era um casal. O casal lavava o banheiro, eu lavava o banheiro também. Não tinha essa coisa de, não, eu sou o patrão, eu sou o dono, eu vou só passar um paninho aqui na mesa. Não. Faziam de tudo. Caramba. Lavavam, quer dizer, você pega, lava banheiro, vai aspirar, vou tirar coxa, em quarto de casal, vou pegar um lençol vermelho e vou tentar fazer um coração. Era isso. Ei, João, cara, aí tu te forma, vem pra cá, aí depois que tu volta e começa as viagens, ou lá tu já viajava no intervalo? Não, lá eu já viajava. Essa questão da viagem, como é que começou? Bora nos números primeiro. São quantos países, Vamos lá, cidades? são 30 países. Eu visitei 30 países. Eu já tinha visitado 16 países antes de morar fora, em 2019. Né? Eu morei na Itália em 2017, mas um período muito curto. Já tinha visitado antes desse período 16 países e visitei mais 14 enquanto estava morando lá. 14 países só em 2019, 14 novos países. E aí você fala quantos idiomas?
Eu digo hoje em dia, posso dizer que me comunico pelo menos em 5 idiomas. 5 Inglês, idiomas. francês, espanhol, alemão e italiano. Tem o poliglota, eu sei que quando é 4. Passou de 4 é o quê? Continua sendo poliglota. Sabe uma Ou mentalezeira? hiperpoliglota. Ou Hiper. chama de hiperpoliglota. Eu, além dessas 5, eu fiz também estudei um básico Aham. de mandarim. Eu pensei que tu tinha estudado um baseado. Um básico de mandarim, um básico de russo e um básico de árabe. Esse básico é foda pra caramba pra entender. Esse básico é você chegar, por exemplo, viajei para alguns países, não, até mesmo que não tinham essa língua nativa, mas falava com algum turista, alguma pessoa. Então, por exemplo, um país árabe. Eu visitei o Marrocos, que é um país que fala árabe, fala francês. Nós vamos ali para as imagens, aí tu vai narrando pra Vamos lá. gente, porque são vários países. Muita coisa. E aí tu vai me contando a curiosidade. E outra coisa, Márcio, rapidinho, antes de a gente falar do país, só o período que eu passei morando fora, eu caminhei, eu até anotei aqui porque eu não ia ter de cabeça, 1.055 quilômetros e 90 metros. Isso foi caminhado de acordo com o aplicativo. Eu passei em 2019 viajando. Essa Né? caminhada que tu fala, tu ia a pé de um país E a para pé. outro? Não de um país para o De outro, cidade mas pra outra, dentro de- das cidades, o tempo e o percurso que eu caminhava para conhecer a cidade. Quando eu fui para a Rússia, eu cheguei em Moscou, passei um tempo lá, uns 2, 3 dias, eu acho, aí depois nós fomos para São Petersburgo. São Petersburgo. Eu saía de São Petersburgo, 9 horas da manhã, voltava meia-noite, andando. Sim. Porque eu acho que a melhor maneira de conhecer Melhor uma maneira. cidade é andando. Melhor maneira, sem dúvida. E eu fiz muitas imagens das viagens, porque das pernadas. Porque tu tá andando ali, aí tu vai ao mercado, aí tu vê um beco, tu entra, tu vê uma igreja, entra, ela é toda de ouro. Coisas lindas, né? Coisas lindas ali. E se você for do transporte público, por melhor que seja o transporte público, você perde muita coisa. É. Porque metrô tá embaixo da terra. É. Metrô de superfície tá em cima, mas você tá ali fechado. Você não tem como tirar uma foto, você não tem como pegar, você não tem como fazer esse tipo de coisa. E hoje você liga ali o próprio Google Maps e vai caminhando. E vai liga o caminhando. Waze, É muito tranquilo. Ninguém se perde mais. É muito tranquilo. E lá na Rússia eu estava no período que meia-noite ainda estava claro. Então eu voltava Sim, tranquilo. período do verão, maravilhoso. Bora lá, João. Vamos lá. Vamos começar por Los Hermanos. Los hermanos argentinos. Argentina. Então eu separei algumas coisinhas aqui, Márcio. Até eu comecei com a Vai Argentina. contando aí. Ô, Richard, quê? mostra aí pra galera aí, bicho. Por que eu comecei com a Argentina? Porque muita gente chega pra mim e fala assim: ah, João, é muito difícil viajar. É muito caro viajar. Não é. É uma questão de planejamento. E óbvio, se eu digo assim, eu quero ir pra Copa do Catar, eu quero comprar meu ingresso agora, minha passagem agora, óbvio que você vai ter que ter uma condição financeira boa. Eu não tenho, infelizmente, também para chegar daqui a pouco e comprar tudo já pra Copa. Mas Tem tu que te ter um programava planejamento. quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Não. Nesse caso, por exemplo, da Argentina, eu comecei com a Argentina porque é o país mais próximo que a gente tem aqui uma realidade mais próxima para contar. Lá na Europa, aí é um outro tipo de planejamento. Mas qual foi o primeiro Pode ser em país que cima tu da foi? hora. O primeiro país que eu visitei foi os Estados Unidos. Tá, rapidinho. Tu falou agora um negócio que eu vi isso lá na Europa. Você pode viajar em cima da hora. Em cima da hora. É, em eu já cima vi da hora. um amigo na Alemanha, quando eu fui à Alemanha, ele chegou no aeroporto, passou o cartão de crédito e, tipo assim, Em cima da hora. R$100 ele pegou um voo e foi para outro país. Isso, Márcio, a vantagem é que lá a gente encontra, eu já cheguei a pagar voos de R$ 7,99, um voo de R$ 8,99, melhor dizendo, quer dizer, 9 euros, uma passagem aérea de Lisboa para Luxemburgo. Vou já comentar aqui, Richard. O Richard já tá agoniado ali. Tá Vamos agoniado falar aí, o olha. que é essa pétala. Vamos lá, essa flor aí chama-se Floralis generica. É uma flor, na Argentina ela pesa 18 toneladas, é de aço inox, e essa flor ela abre e fecha todos os dias. Ela abre 8 da manhã e fecha de acordo com o pôr do sol. Olha que legal, É uma cara. escultura muito conhecida em Buenos Aires e ela vai fazer 20 anos esse ano. Completa 20 anos, é um dos cartões postais da cidade. E para quem me pergunta, quanto é uma passagem para a Argentina? Você pode fazer um pacote. Eu já fui 2 vezes à Argentina. Uma vez eu fui fazer um curso, outra vez eu fui a passeio. Você consegue pacotes que você parcela de 10 vezes. Você encontra pacotes de menos de R$ 2.500 com o hotel e o avião. Então, quer dizer, é uma... Ele tem que programar. Excelente. E agora É só programar. o peso está em baixa, O o real peso tá está em em baixa. cima. E, aliás, o que tu trouxe aí da Eu Argentina? trouxe isso aqui, Márcio, olha só. Mostra para essa câmera Essa aqui. cédula aqui, olha, de 100 pesos. 100 pesos argentinos. Essa cédula aqui eu ganhei na minha primeira viagem sozinho. É Evita Peron ali? Evita Peron. Ah. Essa nota aqui, essa cédula, né? Eu falei que o meu primeiro país que eu visitei foi os Estados Unidos em 2013.
primeira viagem para o exterior. Mas a primeira viagem que eu fiz sozinho foi em 2015, aí para Argentina. Tá, o que tem a ver essa nota? O que tem a ver essa cédula? Essa cédula aqui eu ganhei de um senhor chamado Marcos Luquizano. É um representante de uma empresa farmacêutica lá. Márcio, é o seguinte, cheguei em Buenos Aires sozinho, encontrei com um casal de brasileiros lá, super gente boa, começamos a conversar e falaram assim, olha, a gente pode rachar o táxi. Beleza, rachamos o táxi. Quer dizer, o taxista me cobrou um valor menor do que ele cobraria, para me deixar no hotel. Cheguei no hotel, beleza e tal, passou 10 dias, fui voltar, liguei para o taxista, né, já uma pessoa conhecida, falei, fulano, olha, eu sou brasileiro e tal, que foi com... Ah, não, beleza, o valor é tal, né? Ele falou, não, o valor era maior, você pagou menos porque você já estava com outras pessoas. E eu, burro, eu digo burro agora, né, depois de... Obviamente que não é uma questão de burrice, é uma questão de você realmente não prestar atenção. Eu tinha o dinheiro realmente ali, dinheiro vivo, mas acabei gastando e fui deixar para usar o cartão de crédito. E quando eu liguei para o taxista, ele falou, não, o que você tem não dá para pagar o táxi para o aeroporto. Aeroporto distante da cidade. E aí pronto, aí foi aquele desespero, meu Deus do céu, vou perder o voo e agora? Falei com o pessoal do hotel, eu tinha na época, precisava para o táxi 350 pesos, eu tinha 160 pesos. E disseram assim, não, você pode ir pelo ônibus intermunicipal, tipo como a gente faz Manaus Rio Preto aqui, né? Fui para a principal avenida da cidade, em Buenos Aires, 9 de julho, cheguei lá, corre para cá com mala, doce de leite na mão, aquela agonia. E aí, uma senhora chegou e falou, você tem que pegar um ônibus azul. E eu correndo, quando eu vejo um semáforo, um ônibus azul do meu lado. Bati na hora, aí o motorista abriu, falou, olha, eu só deixei você entrar porque essas senhoras aqui pediram, eu não posso abrir no meio da rua. Aí eu entrei e falei, vai para Ezeiza, que é a cidade onde tem o aeroporto de Ezeiza, que é o aeroporto de Buenos Aires, o principal. Ele falou, vai, 50 pesos. Beleza, aí fiquei rindo à toa ali, né? Tava com 160, falei, beleza, posso pagar. Paguei os 50 pesos. Pronto, já estava tranquilo, já fui contar a minha história, entre aspas, engraçada, depois que deu certo, pro cara que estava do meu lado, que naquele dia estava pegando ônibus, ele tinha carro, mas tinha deixado o carro na oficina. Conversa vai, conversa vem, chegou no final do percurso, ele abriu a carteira e falou, olha, vou deixar isso aqui para você como uma ajuda. E eu falei, eu não vou precisar, fica tranquilo, eu te agradeço muito a gentileza, mas eu não vou precisar. Não, aceite. E eu aceitei e falei, olha, eu vou guardar de recordação. Então isso aqui foi uma ajuda, uma coisa daqueles anjos assim que aparecem na nossa vida. E ele me deu esses 100 pesos, que na época valia mais ou menos uns 20 reais. Eu falei, olha, eu não vou precisar, porque eu vou daqui para o aeroporto, eu não vou gastar mais esse dinheiro. E eu tenho um cartão de crédito que eu posso usar no aeroporto. Mas ele ficou com medo de você perder. Ficou assim com aquele... Teve esse ato de generosidade, essa sensibilidade dele, né? Eu fiquei assim, peguei o contato dele por e-mail, ele me deu um cartão. Cheguei aqui em Manaus, mandei bombom, chocolate com bala regional. Manteve o contato dele? Mantive o contato depois. Faz muitos anos que não falo com ele, mas mandei bombom com frutas regionais, mandei um artesanato, uma caixinha de marchetaria com madeiras amazônicas, mandei chaveiro do Teatro Amazonas. Quer dizer... Caramba, é a melhor maneira. Para ter uma ideia, eu vou colocar aqui quanto daria hoje, eu estou vendo aqui, sim, 100 pesos argentinos. 100 pesos argentinos, quer dizer, um valor que não é... R$ 4,22. Meu Deus do céu, né? Isso foi em 2015, R$ em 2015 era 20 reais. Olha quanto baixou, né? Como caramba, caiu o dinheiro caiu deles. Demais, né? Muito desvalorizado. É muito triste isso. Bora pra cá. E essa cédula foi isso. Bora pra cá. Então temos essa flor aqui, um dos principais pontos. Vamos lá, passando Podiam fazer essa parada aí com aquele canhão que tem ali na bola da Praça 14. O canhão disparava de tarde, assim. Pum! É verdade, foi eu que fiz. Eu que fiz, Amazonino. É porque tu não fizeste, Arthur. Quem fez aquele canhão foi eu. Essa Manaus não sabe mais o que é ter um prefeito da altura de Arthur Vigílio Neto. E eu, porra... Eu sou o melhor prefeito de Manaus. Eu fiz mais do que você. Não fizeste? Eu fiz mais. Eu fiz o viaduto do Manoa e dei feliz Natal. Não discute, porra. Feliz aniversário Manaus da minha vida. Mas eu sei contar direito. Eu 0, 1, 2, 3. Tu te enrolastes. Ai, como a gente se diverte. Muito bom, Márcio. Bora lá. Então aí tem um pouquinho mais aí da flor. Uhum. Pode passar um pouquinho aí, Richard. Vai, Richard, que eu tô curioso aqui.
Olha lá, principal avenida da Argentina e de Buenos Aires, a Avenida 9 de Julio, 9 de julho, a avenida mais larga do mundo, 140 metros. Então legal. eu fiquei nas 2 vezes que eu fui para a Argentina num hotel próximo daí. São várias faixas de cada, o quê? 5, São 6? várias faixas e Uma, outra coisa. 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Para você conseguir atravessar de uma ponta para outra, ou claro, ou você vai ter que ter uma boa perna ali para correr, para andar rápido, ou então você vai ter que ficar nos pontos, ou seja, você para uma vez, para outra vez, até você conseguir completar o percurso. Ela é a avenida mais larga do mundo. Lá em Moscou, eles não têm nada disso, porque é tudo subterrâneo. Tudo subterrâneo. A gente atravessava a rua por uns túneis. E eu passava nos túneis, né, ali, eu dizia, meu Deus, não tem uma pichação, não tem um lixo. É impressionante. Aí eu perguntei da guia, poxa, ninguém picha, todo mundo aqui, né, tranquila. Ela disse, se pichar, vai preso. Essa é a diferença. Muita gente, às vezes, Márcio, tem o complexo de vira-lata. Porque no Brasil não pode jogar lixo. Na Inglaterra não pode jogar lixo na rua. No Brasil também não pode. A diferença é que cada lugar aplica uma lei diferente. Bora lá, próximo, Richard. Vamos lá, outra aí da Argentina. Olha, essa aqui é o El Ateneu. Essa hoje em dia é uma livraria, Márcio. Olha só, já foi um teatro, passou a ser um cinema. E depois, aliás, foi um cinema, passou a ser um teatro e depois uma livraria. Cara, a gente percebe ali, é como se o Teatro Amazonas virasse uma livraria. É fantástico. E é legal tu tá narrando isso, porque tem uma galera que tá acompanhando a gente no Spotify, no Deezer, ali o Richard coloca ali pra gente, onde tem as plataformas, de vez em quando ele coloca aí. E se você ficar curioso, corre pro YouTube, que nós estamos mostrando aqui. As imagens que o João teve a sensibilidade de preparar as imagens que ele mesmo fez. Todas fotos que eu mesmo E como fiz. era o nome desse teatro? Olha, o nome seria El Ateneu mesmo. El Ateneu Grand Splendid. E ele tem 2 andares, Tem 2 andares, tem uma parte aqui, um elemento vazado, uma parte que é de livraria infantil, muito interessante e é realmente linda. Essa livraria Próximo, é uma das Richard, que tem país pra caramba aí. Olha, Casa Rosada, um local também muito bacana, que a visita é gratuita. Você pode entrar lá? Pode entrar na Casa Rosada. Aí onde fica o presidente, né? Aí onde fica o presidente. Ou seja, é um local muito bonito também. Essa área toda tem uma questão histórica da realmente da Argentina, ali, da Revolução de Maio. Revolução, Muito bacana. E outra coisa, a cor avermelhada, alguns dizem que foi por causa da mistura da tinta branca com sangue de boi. Se é verdade, a gente não sabe. É uma lenda. Como diz o francês, daquele vinho famoso, sangue de bois. Sangue de bois. E aí... Esse é o jardim japonês. Não, esse é o jardim japonês. Eu coloquei muita coisa da Argentina, por quê? Para mostrar que dá para você viajar de maneira mais rápida, porque uma viagem daqui de Manaus para a Europa tem que ter um planejamento maior. Quando você já está na Europa é diferente. Agora, daqui para você ir para outro canto, a Argentina é uma ótima opção. O jardim japonês, Márcio, é lindo. Para quem gosta, tem um restaurante de comida japonesa e é justamente isso aí, ó. Essa confluência, digamos assim, ó, da parte natural com todos os edifícios dessa área, desse bairro aí, lá em Buenos Aires. Próximo, Richard. Outra do Jardim Japonês também, pode passar mais rapidinho. Agora vamos para a Itália. Vamos para a Itália. Parla italiano. Eu não coloquei todos os países, porque são 30. Não daria vai fazer tempo. Um podcast de 5 dias aqui. Seria muita coisa. Vamos lá, Coliseu. É caro entrar no Coliseu? Tem alguma história curiosa daí? Olha, o Coliseu, para você Alguém te deu 100 euros lá? Eu queria muito, gostaria muito de ter tido essa chance. Márcio, para entrar no Coliseu, se eu não me engano, tá em média a partir de uns 12 ou 14 euros, se eu não me engano. Foi a última vez que eu fui. Eu não cheguei a entrar. Por quê? Por conta da fila. Eu já fui 2 vezes a Roma, mas não entrei. Porque a fila é sempre uma fila quilométrica. Você tem que ter um bom tempo ali esperando, um planejamento, inclusive, de tempo para você conseguir entrar. O Coliseu é, sem dúvida, um dos principais pontos arquitetônicos aí, né, pontos turísticos e arquitetônicos, uma representação incrível aí do Império Romano na Itália e para o mundo, uma das 7 maravilhas aí do mundo moderno. Essa é uma visita realmente excelente. Eu estou vendo aqui a excursão de meia entrada lá é 25 euros. Olha, ou seja, já ainda tem, porque assim, você tem sempre uma visita guiada e uma visita mais livre. Aquela visita mais livre, a vantagem... Deve ser a metade mesmo. Isso, a visita mais livre, você entra, não tem acesso a todas as áreas e vai embora. Porque o legal do Coliseu diz que é a parte lá de baixo, né? A parte de baixo é os caras ficavam para entrar para porrada. Para porrada, com leões e tudo mais, né? Acho muito que essa interessante. parte que é curiosa lá. É muito curiosa. Eu, infelizmente, como eu te falei, não entrei,
nas 2 vezes que fui por conta disso. Muita fila, então o planejamento que eu tava de tempo ali E para verba? otimizar. Não, o dinheiro, assim, por mais que você tenha esse investimento, esse custo, Tu tá vale ali, a pena. né, bicho? Você Pô. tá ali do lado. É. Eu fui Né? assistir o Circo de Solé e aí tinha 2 opções. Ou lá na frente ou lá atrás, porque o meio já estava lotado. Aí eu virei para minha esposa, eu disse, porra, quantas vezes a gente vai vir no Circo de Solé? E eu peguei uma facada que depois eu te conto. Pois é, então é essa a questão. Nesse momento era mais do tempo mesmo. Claro que o dinheiro conta. Fontana de Trevi. Fontana de Trevi é um dos principais pontos de Roma também. Onde a galera joga moeda? Joga moeda. Não fica uns confiados juntando ali, não, mano? Não, porque se a polícia pegar, vai preso. Ah, é? A polícia não deixa, então, roubar o sonho dos outros. Não tem porque aquela velha história. A pessoa já fica desconfiado, já sabe que ela não pode fazer isso. E quando pega, ele já sabe de onde veio, né? Já sabe onde veio. E outra coisa, essa questão da fonte aí, aquela foto que aparece na internet vazia, é uma foto que é quase impossível, só se você for de madrugada. Porque é sempre assim, ó. Sempre Mas eles lotado. secam pra tirar o dinheiro, é isso? Uma vez por ano, se eu não me engano, não sei se é uma ou são 2 vezes por ano, mas eu acho que é uma vez por ano eles fazem aí vão recolher todas essas moedas. Porra, deve ser uma verba bonita, 1 né? milhão de euros em média por ano. Caramba. E, logicamente, eles direcionam para Pra ajudar, porque inclusive pra aí é fazer a do manutenção. Vaticano. Não, essa área é de Roma mesmo, não fica Ah, dentro tá. do Vaticano. Tá. Isso. Próximo, Richard. E eu joguei a moeda e voltei para lá, inclusive, Márcio. Pra Foi pegar de bacana volta? isso. Não, voltei. A primeira vez que fui a Roma, joguei a moeda e aí diz que se você jogar a moeda, você volta a Roma. E eu voltei a Roma depois de ter Porra, jogado a que moeda. legal. Ei, cara, as pizzas lá são realmente maravilhosas, de outro naipe? Olha, eu vou ser bem sincero, não estou sendo bairrista aqui nem preciosista não, mas a pizza que a gente tem aqui em Manaus, a cremosidade que ela tem é uma diferença que a gente não encontra em qualquer lugar. Por exemplo, a pizza da Itália é boa, é muito boa. Afinal, é o país da pizza, é o país que popularizou a pizza, né? A pizza, teoricamente, não foi inventada lá, mas popularizada na Itália. Então, assim, o sabor é gostoso, é caseiro, é macia, a massa é fresquinha, só que ela é uma pizza que não tem aquele monte de coisa que a gente coloca aqui. Você chega lá, são 5, 6 sabores. Então você vai ter uma pizza de mussarela, uma pizza de pepperoni, uma pizza de presunto, no caso que eles chamam de prosciutto, né? O presunto cru. É gostosa? É. Mas se eu tiver que escolher uma daqui, de Manaus, e uma de lá em termos de ser mais apetitosa, mais atraente, a nossa ganha. Pô, que bacana saber disso. E o que me contaram também é que lá é o tomate de lá que é doce. Também. Diferente do nosso. Também. E a Bora, vantagem é que Richard. tudo lá é muito artesanal. Você não vai pegar lá uma massa de tomate. Essa foto aí dessa praça, por quê? Essa foto é de Recanati, uma cidade que tem 22 mil habitantes, uma cidade que eu morei mais ou menos um mês, isso em 2017. Tem 5 anos quantos atrás. habitantes? 22 mil. Então, é um Arini. Todo mundo se conhece. Márcio, o bacana dessa cidade é que eu fui em 2017 para morar, fazer um curso de língua e cultura italiana. Nessa cidade, quando eu fui, tinha um taxista. Taxista. E agora chegou 2 Uber, fudeu com a vida dele. Não, agora chegou mais um taxista. Agora a cidade tem 2 taxistas. E ele não deixa o Uber entrar lá. Não deixa. Até porque a cidade é essa calmaria, essa área aí, essa praça é a Praça Giacomo Leopardi, que é esse poeta, é um poeta que está aí, um dos principais poetas da Itália, que é dessa cidade de Recanati. E aí funciona a prefeitura, funciona um gabinete da polícia, mas é uma tranquilidade. Você caminha de noite, não tem assalto, não tem roubo. Próximo, não tem nada. Richard, que eu tô curioso, tem tanto. Vamos lá, Veneza, essa catedral de São Marcos em Veneza. Caramba, tu foi a Veneza, cara. Muito bacana, Veneza. Essa catedral aí, ela tem mais ou menos, ela é do século XI, né? Então vai para quase 900 de 900 Tu entrou mil anos. na catedral? Não cheguei a entrar, Márcio, também por essa questão de fila. Eu fui pela escola, uma excursão, a gente passou o dia inteiro na cidade. Mas assim, ó, se você for perceber, sempre vai ter muita gente na fila. Então você acaba não otimizando o tempo. Essa Dizem que é muito caro Veneza, né? Veneza é uma cidade muito cara. A minha primeira Pra comer, impressão pra de tomar um Veneza já foi ir ao banheiro. Banheiro público não é de graça. O banheiro público que eu fui em Veneza já custava R$ 1,50. R$1,50. Pra dar uma mijada Entendeu? é o quê? R$ 7. Então, no mínimo, R$7, R$8.
E se você não tiver moeda... E uma riada o mesmo pra riar um preço. bodó, é o mesmo preço? Então vambora. Agora, se você Vai não deixar a lagosta lá do mesmo Se jeito? você não tiver trocado... Eita. Agora, se você não tiver trocado, Márcio, o cara te olha... Pelo menos eu tive Ele essa deixa pro experiência. time já, não tá nem aí. Ele te olha com uma cara... É mesmo? Ele troca o dinheiro na hora pra ti, mas ele te olha com uma cara de raiva. E então um passeio desse, que é aquelas Passeio. gôndolas que o cara vai Passeio cantando. de gôndola, quanto é que custou na época que eu fui? 80 euros, você divide até 5 pessoas. Ou seja, se você tem 5 amigos ou 5 desconhecidos que naquele momento se encontraram para passear, você paga pro gondoleiro 80 euros. E ele vai gritando, né, cantando. Entendeu? Lá, Não, essa questão de cantar, acho que já vai ser bem mais específica. Já vai ser principalmente 300 euros. um casal, ou às vezes um pacote, uma coisa mais específica. Próximo, Richard. Outra coisa, um comentário rapidinho, Ah. essa questão dos canais. Antigamente o pessoal sempre falava que Veneza tinha um cheiro, era um pouco fedorento. A questão dos canais. Com a pandemia, os canais, na verdade, Eu estão vi. bem mais limpos. Os peixes aparecendo Os de peixes volta. aparecem. E outra coisa, Márcia, é que muita gente pensa, pô, Veneza é só água, como é que chega lá, só chega de barco? Não. Veneza dá pra ir de ônibus, dá pra ir de carro, dá pra ir de trem. Você vai e aí depois você pega um barco pra ir pra essa área principal, que é onde mas carro não essa circula. parte aí tem que chegar de lancha. Eu tenho Não, um amigo essa- que foi lá pra ele chegar e ele Sim. foi de barco. Agora, eu, por exemplo, eu fui de ônibus com o pessoal da escola que eu tava estudando, parei numa área, fui para uma área portuária e de lá fui para essa área onde não circula carro. E até porque a galera, talvez, quem não sabe, lógico, a maioria já deve saber, mas pra ali é mar aberto, né? Então Mar o aberto. marzão entra ali. Mar aberto. Próximo, Richard. Vamos lá, Caramba, próxima que na legal Itália. esse bate-papo contigo, bicho. Muita coisa para Onde falar. é esse canal aí, bicho? Essa aí é o Rio Arno, em Florença. Florença é uma das principais cidades aí em termos de patrimônio histórico-cultural do mundo. Uhum. Florença fica na Toscana, uma região no norte da Itália. E é onde tem aquela corrida dos cavalos lá, das cavalarias, que fazem aquele círculo lá. Não, lá, se eu não me engano, é Siena, que fica também na mesma região. Aham. Toscana é uma região Toscana linda. é uma região lindíssima. Tem Florença, tem Pisa, tem Siena, que são 3 cidades, por exemplo, que a gente vai mostrar aqui. Aí temos aí, ó, esse aí é chamado de Cinghiale di Firenze, que é o javali de Firenze. Diz a lenda que você joga uma moeda, você coloca, melhor dizendo, uma moeda na boca do javali, esfrega no focinho dele e se a moeda cair aqui nesse ralo, é que você vai ter prosperidade, você vai ter sorte e vai voltar em Florença. A tua caiu aí? A minha caiu. Voltou. Ainda não voltei a Florença. Voltei à Itália depois desse dia aí, mas não voltei a Florença ainda. Próximo, Richard. Cara, é muita curiosidade, Muita coisa. cara. Aí tem um vídeo, mas a gente pode passar também, porque Pode é da passar. época. Pode passar, Richard, porque senão é Ah, muita coisa. Aí a torre famosa Pisa. de Pisa, Torre famosa de Pisa. que se é eu não me torta engano. por quê? É torta por conta da própria degradação mesmo do solo, Márcio. Mas uns cientistas, uns especialistas aí na questão arquitetônica, estavam tentando fazer algum tipo de mecanismo, digamos assim, Ela para volta. conseguir preservar ela desse jeito, sem que ela tivesse risco de desabar. É uma cidade muito bonitinha, realmente Pisa é muito agradável, tem uma praça próximo dessa torre. Essa Só tem torre isso também. É Basicamente, atração. a atração turística é essa torre. Próximo, cara. Que legal, Outra bicho. coisa é que eu subi a Torre de Pisa. Para subir a Torre de Pisa, E dá pra ir lá em dá cima? para ir até onde está aquela bandeirinha ali, Que Márcio. coragem, mano. Subir essa torre, se eu não me engano, são 153 degraus, se eu não me engano, 53 metros de altura. Fiz aquela clássica Todo mundo foto, faz essa foto. né, segurando. Segura. Para subir a torre, 18 euros. Aí eu vou te fazer aquela pergunta que você me fez naquela hora. Uns amigos do curso falaram assim, tu vai pagar? Eu falei, olha, eu vim lá de Manaus. Quando é que eu vou voltar a Pisa? Quando é que eu vou saber se eu vou subir ou não? Então eu subi e fui até onde está aquela bandeira. Fiz um vídeo, é muita coisa, depois eu vou dar meu Instagram aqui, Cara, o pessoal vai lá pra ver. Não, a gente vai abrir o teu Instagram já já. Perfeito. A Pisa que eu conheço era a que eu levava da mamãe. Não. Ó, bora lá, próximo. Aí a cidade de Siena, onde realmente tem uma corrida, que é o Palo de Siena. Que os cavalos, Os cavalos o ficam time nessa amarelo, praça, outros isso. times É vermelhos. muito bacana, a cidade se mobiliza para isso, a cidade mais medieval da Itália. É. Assis, Catedral de São Francisco de Assis, muito bacana. Márcio, essa igreja ela foi destruída com um terremoto. Mesmo assim, conseguiram reconstruir. Ela tem 2 entradas, embaixo e em cima. A embaixo é representando a vida de São Francisco na terra. E em cima, a vida de São Francisco no céu. Ele era o homem ele era o mais rico da cidade.
Mas ele tem uma história muito, muito incrível aí na cidade. Realmente de voto devoção. de humildade. Porque ele, apesar de ter essa condição, ele tinha toda essa questão aí da característica da humildade. É uma cidade que, inclusive, na Itália é chamada de Cidade da Paz, que ela é Eu maravilhosa. queria só dar uma acelerada, porque eu quero chegar naqueles países mais aí, exóticos. Aí também, olha, tipo Assis. Assis é dentro Olha da como igreja. foi reconstruído, olha lá. Legal. E eu Assis queria ir também. lá para o próximo país, Richard. Vamos lá. Me ajuda aí, o Vaticano, que está aí próximo. Rapidinho, Márcio, aquela última lá. Ah. Essa aqui, ó, a universidade mais antiga da Europa. Universidade de Bolonha, na Itália. Onde tudo Século começou. IX. Primeira universidade da Europa, Bolonha, na Itália. E está ativa até hoje. Está ativa até hoje. Vaticano, olha, Vaticano, O que a Praça te São surpreendeu Pedro. no Vaticano? Olha, Lembra? o Vaticano, quando eu cheguei, Márcio, assim, Praça São Pedro, entrar ali na Capela Sistina foi incrível. É uma emoção que eu sempre digo para todo mundo, ela vai muito além da religião. Não é uma questão que está ligada, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu entrei em mesquita, eu entrei em igreja, eu entro em qualquer lugar, se for algo curioso, algo interessante. Então o Vaticano é lindo, vale super a pena, demora muito, assim, dias para você conseguir conhecer tudo. Museu tem muita coisa. Eu acho que... Mas a Capela Sistina é fantástica e, desculpa te interromper, eu acabei assistindo uma missa também lá em italiano que foi, assim, emocionante, muito emocionante. Porque eu acho que tanta gente reunida com uma fé extraordinária, eu acho que gera realmente... É muito legal. E a fila para entrar, agora tem uma vantagem. Você entra, você não precisa pagar nada para entrar, visitar a Capela Sistina em si. Mas algumas atividades você vai precisar pagar, porque tudo funciona muito em torno do turismo, né? Legal. Vamos lá, Próximo, Márcio. Richard. San Marino. San Marino. Fica na Itália também. San Marino fica dentro da Itália, é um enclave, ou seja, um país que fica dentro da Itália, a primeira república do mundo, lá pelo século III, século IV. Eita, cara. Tem essas muralhas, ó. É um país muito interessante também, produz muita coisa de espada. E tem Essa espadinha veio da onde? Essa espada, vou já chegar nela, não foi de San Marino, essa foi de outro lugar. E o San Marino é interessante também porque ele é duty free, ou seja, as taxas são muito menores. Então você encontra coisas na Itália, um preço X, e em San Marino bem mais barato. Legal. Vem aí o famoso Marrocos. Marrocos, olha que só. Todo mundo fala que tem que conhecer o Marrocos, que ir ao mercado em Marrocos e os diz que é mercados extraordinário. é muito legal. Eu destaquei essa parte de azeitona, e você vai dizer, mas azeitona tem aqui em Manaus. Óbvio que tem aqui em Manaus, mas a variedade que eles têm lá, a gente não tem, até porque é um dos maiores produtores de azeitona da África. E fora o cheiro, né, Márcio? A gente chega, é um cheiro, é fantástico. E outra coisa também que eu vou... Aí a gente tem, para você ver como é questão cultural, né? Brinquedo de cada lugar. O brinquedo da gente aqui seria diferente desse tipo de brinquedo. Um brinquedo de rua. Um brinquedo de uma pessoa mais humilde, digamos assim, uma pessoa de condições... São camelos. Um camelinho aí, ó. Camelinho na beira da rua aí que o pessoal faz. É um artesanato. E é muito legal viajar, porque você vivencia um livro de história com detalhes, né? Você vivencia. E toda vez que eu viajo, eu gosto de ir ali no mercado, eu gosto de ir nas ruas, Muito eu gosto bacana. de ir nos pontos. E muitas das vezes você tem uma ideia daquela cidade, vai lá e não é nada disso. Né? Essa questão do Marrocos, inclusive, Márcio, muita gente fala assim, é um país, deve ser fechado, é muçulmano, aquela coisa toda. Não, garanto que não. O povo é super receptivo. Eu pedia só para o Richard voltar um pouquinho lá para eu comentar esse prédio. Isso é a Mesquita Hassan II, em Casablanca, no Marrocos. Essa mesquita aí é uma das maiores mesquitas do mundo e uma das poucas que permitem não muçulmanos fazerem uma visita. E tu entrou... Eu entrei na mesquita. Tu chegou a ouvir lá a oração? Não no momento de oração, porque são 5 momentos de oração por dia para os muçulmanos. A gente não ouviu, até porque é uma área, realmente, naquele momento ali, foi meio que separada para essa questão turística. Ela tem um teto retrátil e teve aí uma quantidade, milhares de artesãos, muito trabalho manual. Olha que coisa linda esse mosaico aí, ó, da arquitetura islâmica, é muito bacana. Então, assim, é uma mesquita muito bonita. E você sente o poder do lugar, né, Você sente. Olha só, Márcio, a suntuosidade no local desse, esse teto é retrátil, ou seja, se tiver, por exemplo, no momento de chuva, vai fechar, momento de sol, vai abrir, né? Até porque o muçulmano tem toda uma cultura. Esse senhor aí, Mohammed Ali,
Ele falou Cara, uma coisa tu muito tem bacana uma também. memória, bicho, porque, porra, tu consegue lembrar de detalhes de... Eu fico olhando os lugares que eu passei, umas fotos lá, e digo, pô, isso aqui era o... Como era o... lá em não sei aonde. Olhando a foto, eu lembro. Que Olhando legal. a foto, eu lembro. Detalhe, conta pra gente, tem alguma curiosidade? Muito Tom? bacana. Esse senhor aí, eu falei pra ele... Eu falei pra ele que tinha muita vontade de conseguir falar de maneira fluente o árabe. Eu já estudei árabe 1 ano e pouco. E ele falou pra mim uma frase. Um rio começa com uma gota. Ou seja, meio que dando aquela incentivada. Não desista. É uma frase que eu digo pra todo mundo. O rio começa com uma gota. Tudo vai começar de pouco. E eles são muito filosóficos. E ele super gente boa. Uma pessoa agradabilíssima, super gente boa. Olha aí. Portugal. Portugal, como diz. Olha, a Aí foto tu ficou já tava invertida. mais em casa, né, Já, cara? essa foto ficou invertida aí na hora, acho que de salvar. É. É a Universidade de Évora. Onde Olha eu não só. sei por que ficou invertida também tudinho. Não, joga a culpa pro Richard. Foi ele. Acho que foi o Richard É, que então pronto. fez esse... Olha aí. Olha, o Templo Romano de Évora, o Templo de Diana, esse templo aí também, olha, acho que é século V, mais ou menos, é um dos principais cartões postais da cidade de Évora, né, que foi ocupada pelos romanos, então... Tem uns ele vinhos esse maravilhosos daí. Bem próximo daí, inclusive, tem a loja da Cartucha, que é essa vinícola que você falou. Ele Lá que eu morei, Márcio. Olha aí, legal. O Richard botou de cabeça pra baixo aí. Pô, Richard, não acredito não. O Cartucha, ele... Eu queria Se só... eles acham que não tá legal aquela safra, eles não vendem. A qualidade, assim, em primeiro lugar. Olha Queria aí. só comentar, porque em Évora foi a cidade que eu morei. Essa foto anterior a essa, Que tá de cabeça pra que baixo? tá de cabeça pra Que não baixo, vai- é o quando- Homem-Aranha. são com 2 turistas chinesas lá na sorveteria que eu trabalhava, na Zoca. Agora, isso é um quarto. Foi arrumado por mim nesse dia, eu tirei essa foto. Aí hoje eu tava cascavilhando as fotos e achei essa foto desse quarto. E é no chão, o colchão? Não, é porque parece baixinho, não, mas tá a cama mesmo. Olha, Torre de Belém em Lisboa, um dos Famosa. principais pontos também, muito bacana. olha que essa lugar área. lindo essa área água. aí, ó. Isso Onde é aí essa é no água? Algarve, sul de Portugal, cidade de Lagos. Todo mundo fala pra visitar Algarve, que é coisa... Algarve é lindo. A água é dessa cor, não tem filtro, não tem efeito, não tem nada. A imagem foi feita nesse dia aí por mim, eu tava nesse barquinho aqui, fiz o passeio para conhecer e depois parei na praia e tomei banho. Água muito gelada, mesmo com esse sol bonito. Ó, bora voltar pra cá? Porque tem tanta curiosidade aí que senão a gente vai passar horas aqui, que eu quero mostrar o Instagram do... Olha a Espanha. Olha, Espanha, ó, Sevilha, maior praça da Espanha aí, ó. Praça Olha da Espanha, só. em Sevilha, muito legal. E eu queria mostrar o Instagram. Tem alguma foto curiosa que tu queira mostrar aqui? Márcio, eu nem lembro, eu coloquei tanta coisa. Olha, Estados Unidos, aí é Essa Miami. foto aqui eu queria comentar. Para quem está assistindo a gente e nunca foi aos Estados Unidos, e vai dizer Caramba, como é que ele que é colocou isso? uma foto aí de um monte de coisa bagunçada numa Esse é o prateleira. aeroporto, é o perdido, achados e perdidos. Isso aí é uma loja, é um outlet, né? Uma loja de saída. Aí você vai perguntar, como assim loja de saída? Uma loja que pega produtos, né, que ou não foram vendidos ou produtos fora de coleção e coloca com preços assim excelentes. Então você encontra E são várias- ótimos produtos, né? ótimos produtos, É. produtos de marcas conhecidas. Então a gente tem várias marcas conhecidas aqui. Aham. Isso aqui é uma loja chamada Ross Dress, uma loja que você encontra carteira, você encontra mala, você encontra relógio, perfume, preços excelentes. Só que vai ficar nessa bagunça aí. É uma coisa curiosa Você chega lá e pega. dos Estados Unidos. Que bacana. Essa aí é uma das primeiros vídeos que eu fiz de viagem em Orlando 2014. Se pudesse escolher... Ah, bicho, Malta também é Malta. maravilhoso, cara. Essa aqui, ó, foi gravado o Game of Thrones nessa parte aqui, ó, de Malta, nessa portinha aqui, ó. Olha Na que cidade legal. De Medina, cidade silenciosa. Aham. Que Aí, ó, bacana. Marsaxlok, de Vila de Pescadores, ó, tem muita coisa. México é um país também que muita gente não conhece, assim, de ter noção da beleza. Olha a beleza desse mar. Isso é em Cozumel. Que Isso aqui já legal, na cara. Riviera Maia. Olha a cor Caramba, dessa água, e é sem só lugar filtro, lindo. sem nada. Mano, olha, eu preciso mostrar o Instagram do João, porque tem ainda outras coisas que eu quero falar com ele. O Instagram do João é João Onetti, o TY no final. Ele tá aqui, olha, João Onetti. Isso mesmo. E eu gostaria que você seguisse ele para ver essas fotos, estão todas lá no Instagram. Todas lá tem. Não vou nem dizer todas, Márcio, mas assim, o bacana é que Até a gente porque tem os não dá pra destaques colocar ali, tudo né? A ali. gente tem o destaque, então tem vários países e várias cidades aí separadas no destaque para você ver bem organizadinho. João, cara,
Hoje, uma vez eu fiz algumas viagens e eu até criei que era o Maninho pelo Mundo. Eu achava, era uma coisa que eu queria fazer muito. Aí veio essa pandemia louca e parou tudo, né? Quantos sonhos foram parados ali? Muito. E de agora em diante, acredito eu, com o mundo digital, as coisas ficaram, entre aspas, mais fáceis, né? De Sem você dúvida. poder fazer a sua reserva, de você poder escolher o lugar e, inclusive, reservar o lugar que você quer comprar, assistir um show, comprar um ingresso, né? Tudo, Márcio, tudo. Como é o mundo digital hoje, a gente voltando um pouco, no jornalismo, se você hoje, qual era a percepção que você tem desse mundo digital hoje, que é esse que nós estamos vivendo aqui? Olha, Márcio, o mundo digital, como você falou, veio para revolucionar, né? E eu acho que a pandemia, se a gente tinha algum tipo de dúvida, a pandemia veio aí para acelerar mais ainda tudo que a gente precisaria viver, digamos assim, daqui para 5 anos. Uhum. Ou seja, acelerou a produção de conteúdo, acelerou a otimização das máquinas, otimização da qualidade do material que a gente entrega. Por quê? Porque agora você sabe que em casa você consegue trabalhar em casa, fazendo um texto, fazendo um vídeo, gravando, você consegue... Aqui a gente não está, por exemplo, na sua casa, mas consegue gravar, fazer um estúdio em casa. Uhum. Então, assim, o mundo digital no jornalismo ele veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Ele já existia, obviamente, antes da pandemia. E eu acho que agora, mais ainda. Então, assim, a necessidade do jornalista estar mais imerso nesse mundo, dele estar participando dessa convergência de mídias. Ou seja, ele tem que saber, o ideal é que ele saiba, pelo menos, um pouco de tudo. Ou seja, saber gravar, saber editar, saber falar, no sentido de comunicar bem. Ele não é mais só a fonte, né? Ele não é Isso. mais só... Não é a fonte é quem fornece para o jornalista. Não é mais o interlocutor, É. não é só o interlocutor. Isso. Ele acaba conseguindo produzir um conteúdo próprio. Uhum. Muita gente tinha aquela coisa antigamente, eu só vou conseguir trabalhar nessa área se eu estiver dentro de uma empresa. E não é verdade. Você consegue sozinho fazer o seu material, você consegue se pautar. A gente tem exemplos de vários profissionais aí que, por exemplo, abandonaram uma carreira já consolidada no meio de comunicação, por exemplo, como apresentador ou como repórter, e conseguem trabalhar sozinhos produzindo o próprio conteúdo, de maneira setorizada, ou então se pautando. Ou seja, eu quero falar de política, eu vou montar um blog, eu vou falar de política de maneira responsável, eu vou conseguir minhas fontes, etc, etc. João, há muito tempo atrás eu vi um documentário sobre o New York Times que ia acabar, né? Eles acompanharam os últimos momentos ali daquela história do jornal impresso que ia acabar. E aí eu fui ler mais sobre aquilo e uma das dificuldades é que é o seguinte, aquele jornalista que estava lá, por exemplo, na Arábia, e que ele mandava a notícia para o jornal, ele virou ele virou o transmissor direto. Ele fazia ali com a live dele, ele transmitia a notícia. Eles Com falam certeza. que esse era um dos grandes motivos de o próprio jornal acabar, porque o cara transmitia em primeira mão, né? E aí Claro. esses jornais começaram a buscar os jornalistas em campo. E aí vem a história de que hoje o New York Times, no digital, você paga, eu acho que $2 por mês, $5, uma coisa assim. E eles alegam que é justamente para bancar esses Claro, jornalistas sim. que estão no meio da guerra, ali no meio do conflito, ali direto. Claro, Direto. porque você tem, inclusive, hoje, assim, tá cada vez mais comum aqueles produtores de conteúdo. Ou seja, o jornalista, o repórter que age como se ele fosse uma própria agência de notícias, né? Por exemplo, ele está num país desse. Eu vou fazer um curso, por exemplo, sei lá, vou morar na França. Eu consigo, a partir dali, criar uma rede de contatos, um network bacana com outro país, ou com o meu próprio país, por exemplo, para mandar conteúdo de lá. Porque eu consigo tu ter um vira- olhar brasileiro dentro da França. E eu acho que isso vem crescendo muito, né, cara? Muito, cada vez mais. Porque pela facilidade, até pela modernização e pelo jeito diferente que a gente está lidando agora com a relação trabalhista. Então, por exemplo, antigamente você tinha um repórter, um produtor, um apresentador de maneira muito fixa na empresa. Agora não, você consegue ter um repórter que ele é um prestador de serviço, ele ganha por matéria, um stringer que a gente chama, ele ganha por matéria. Quer dizer, eu vou morar em tal lugar, eu vou vender esse meu conteúdo para outra pessoa ou para uma outra empresa, e a empresa, pronto, eu tenho uma matéria, me paga uma matéria, eu tenho duas, me paga duas matérias. Então isso está crescendo muito também. Cara, que bacana, cara. Como é que tá hoje Manaus, na tua opinião, no jornalismo?
Como é que tu vê hoje os colegas? Como é que essa mudança louca vem acontecendo da quantidade de blogs que a gente vê surgir, né? E como é que tu, como jornalista, visualiza? Gerou mais emprego, gerou mais oportunidade? Também, logicamente, com um bolo que vem a galera que não tem credibilidade, mas está ali se aproveitando. Tem a galera que tem credibilidade, mas às vezes nem sempre tem a vez, né? Com certeza. Como é que tu vê hoje esse movimento da imprensa na nossa região com essas mudanças todas, cara? Olha, Márcio, é uma coisa um pouco preocupante, eu diria, porque com essa quantidade que você falou realmente de tantos blogs, tantos sites sendo criados, como eu falei agora, você pode até criar o seu site, você pode criar seu blog, etc. Agora, eu acho importante ter a responsabilidade e ter a qualidade, porque não adianta você criar para fazer uma espécie de repeteco. Eu vou só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, eu vou fazer um blog eu sozinho, falando de notícia de todo lugar do mundo. Pegando de todo mundo. Se eu não vou ter condições, até físicas, né, de conseguir repostar, de conseguir mudar, de conseguir analisar. Então, isso tem gerado um pouco uma precarização. Por quê? Porque agora a gente tem muitos lugares. E aí, quer dizer, o salário está mais baixo, então a realidade agora de Manaus está bem diferente. Salários bem mais baixos, a famosa pejotização, né, que é algo também que é uma realidade, eu sei que é importante, acaba sendo um facilitador por uns motivos e acaba prejudicando por outros, né? Então a gente tem empresas que, por exemplo, a pessoa não chega a ganhar, sei lá, nem um salário mínimo e meio e é PJ, quer dizer, ela não tem nem direitos. E quando não, a empresa quer que você trabalhe cada vez mais. Também um fator que tem sido muito observado agora em Manaus é a carga horária. Então a gente tem assim, a maioria dos veículos agora você trabalha o dia inteiro. Quer dizer, tem pessoas que mal estão formadas, acabaram de sair da faculdade, já tem que trabalhar o dia inteiro por uma função, às vezes, que o empregador poderia colocar 2 ou mais pessoas para fazer essa tua função. Então essa precarização é preocupante e a questão da credibilidade é afetada. Por quê? Pelo fato de cada vez ter mais gente. Às vezes os salários estão cada vez menores, eles vão captando pessoas que, infelizmente, às vezes precisam aceitar um salário menor. Só que o salário menor não vai condizer com a questão da capacidade técnica da pessoa. Às vezes a pessoa não está nem preparada para ser um jornalista, para ser um repórter, uma pessoa responsável, e ela não vai produzir a notícia com o conteúdo que a população merece. Bora falar dessas espadas aí. Eu acabei esquecendo, a gente falou dos países. Conta aí a história dessa espadinha que mostra pra galera aqui. Vamos lá, olha. Tem 2 espadas aqui, tem esse sabre aqui, né? Um sabre. Um sabre. Estilo da época dos árabes, dos muçulmanos na Península Ibérica. E esse outro aqui, ó, de Carlos III. Esses 2 sabres aqui, ó, ou melhor, essa espada e esse sabre são de Toledo, Márcio. Toledo, você sabe onde é que fica Toledo? Toledo? Já ouviu falar em Toledo? Só em Toledo. Toledo foi a primeira capital da Espanha. Antes de Madrid, Toledo era a capital da Espanha. Toledo é uma cidade muito próxima a Madrid. Você vai rapidamente de carro, de ônibus, de trem, muito fácil para chegar em Toledo. E Toledo é uma cidade que hoje em dia, desde a época medieval até hoje em dia, ela é conhecida como a cidade das espadas. Então ela produziu, para você ter uma ideia, as espadas usadas na série Game of Thrones. Então, as espadas usadas nessa série foram produzidas lá em Toledo. Essa aqui, por exemplo, é uma réplica, uma miniatura, mas se você for analisar aqui, ela é bem perfeita, tem tudo. Mas ela é miniatura, mas com o material que é feito a espada? O material que é feito a espada. Só que em miniatura. Em miniatura. Pô, cara, claro que o material fica um pouco mais simples, até para que o valor seja um pouco mais simples. Porque uma espada, eu vi espada já de $1 milhão. Sim, você tem de vários valores. Você tem espadas lá, por exemplo, uma espada pode ser um preço médio, 100 euros, 300 euros, dependendo do tamanho. Essa aí foi 11 euros, por exemplo. Cara, bicho. 11 euros. E a galera leva isso, compra lá. A galera leva. Aí eu tive essa sorte, também tem um detalhe, né? Tem coisas que você não vai poder. Eu viajei muito com bagagem de mão. Com bagagem de mão eu não poderia passar com esse objeto pontiagudo. Mas quando eu fui para a Espanha, eu fui 9 vezes à Espanha, Márcio. É um dos países que eu mais visitei e que realmente eu acho que consegue juntar uma série de características que atraem bastante a gente, o brasileiro. O jeito, a alegria, as paisagens, a comida, muita coisa boa. Então eu fui 9 vezes, até porque morava do lado, né? Tinha uma cidade que era 1 hora de carro da onde eu morava. Então, quer dizer, a facilidade para visitar era muito grande. Para ir para Madrid, eu fui de avião uma vez para Madrid e voltei de ônibus. O ônibus passava na minha cidade.
Quer dizer, eu saía 8 da manhã de Madrid, chegava na minha cidade 3 da tarde, 2 da tarde. Ô, João, umas curiosidades. Aí nessas viagens é fácil conseguir uma namorada? Qual é o país mais difícil? Porque me contaram que Portugal, a mulherada não gosta mesmo de dar moral pro cara. Mas São fechadas. essa questão de relacionamento como um todo, relacionamento interpessoal lá, é bem complicado. As espanholas são mais soltas? As espanholas são, porque elas têm realmente, o povo espanhol como um todo, tem essa tranquilidade, esse jeito meio que latino. Apesar de realmente não serem, obviamente, daqui da nossa da América, mas tem esse jeito. Mas lembrando que foram os espanhóis que vieram há muitos anos com atrás certeza. E vieram ali e Com certeza. A gente foi conseguiram colonizado. boa parte da colônia da Isso. América Central pelo... Isso os mesmo. caras A gente foi ali. colonizado pelos portugueses, né? Teoricamente foi alguns dizem que foi um espanhol que chegou primeiro no Brasil, não um português, né? Mas então, respondendo essa sua pergunta, eu acho que não só para a questão do relacionamento amoroso, mas o relacionamento interpessoal, a gente vai ter a Espanha como um país mais próximo do Brasil. Por isso seria um pouco mais fácil. A italiana, ela tipo assim, Os o cara dá uma piscada, ela bota pra cima ou não? Aí, Márcio, eu acho que já vai variar bastante. Depende muito da situação. Eu acho Mas que varia muito da o situação. povo espanhol, eles são bem mais festeiros, né? Muito, muito. Você vê nas ruas, ficam nas ruas de noite, assim. Pra você ter uma ideia, o jantar na Espanha pode ser feito às vezes 10 da noite. Até as pessoas, não importa a idade. Às vezes 10 da noite estão jantando ainda. Quer dizer, é um dos horários mais, mais tarde que a gente tem na Europa, é a Espanha, a hora do jantar. Então, assim, para eles é muito natural, tá na rua. Já em Portugal, falando dessa questão aí, existe também um pouco desse clima em alguns lugares, mas você já vai ter pessoas bem mais fechadas. E o povo As mulheres são mais reservado. fechadas, algumas mulheres têm um pouco do preconceito com o brasileiro, por achar que sempre o brasileiro Só quer pegar ela. só quer pegar, só quer segundas intenções. E, na verdade, é um pouco até do preconceito em termos gerais, né? O povo português também vai ter um preconceito com as mulheres brasileiras. Toda essa situação que vai variar bastante. João, cara, tu é um cara super engraçado. Tu é um cara que é divertido. Nos bastidores na TV a gente se divertia muito. E a galera se amarra nas imitações que tu faz, cara. Eu me amarro. Eu não concordo com isso. Vambora brincar um pouquinho disso, porque eu acho legal, a galera se diverte. Hoje tu chegou comigo com uma nova imitação que eu não sabia, que é do famoso locutor na Rádio Difusora. Eduardo Silva, da Difusora. Como é uma notícia sobre o Lezeira Podcast numa bela manhã de segunda-feira, Eduardo Silva? Entretenimento. O Lezeira Podcast dessa segunda-feira vai falar com o Solitone Sonete, que já visitam mais de 30 países. Eduardo Silva sempre tem uma entonação para baixo, né? Uma inflexão que vai para baixo, muito bacana. Uma figura icônica, né, do nosso radiojornalismo aí, o Eduardo Silva. Agora, o excelentíssimo Vossa Excelência, o senhor ex-prefeito de Manaus, o que o senhor está achando aqui dos nossos estúdios do podcast? Olha, Márcio, realmente, quando eu olho para esses estúdios, eu lembro de Manaus. Eu lembro do viaduto do Manoa. Eu lembro das minhas obras que deixei para este rapaz que está aí na prefeitura, este tal de Davi Almeida. Peraí, mas a gente vai ter a tréplica do Davi também. Ô, Davi, o que você responde para o ex-prefeito? Olha, Arthur, você tá totalmente... Isso é besteira. Você tá doido. Olha, você tem 30 anos de vacinação. É hoje a sua vacinação. Cara, mas tem uma também que é muito bacana, que é eu vou começar aí, você... Há muito tempo atrás, uma parazinha me lascou a vida. Da tal da história do Morra, que eu não gosto nem de lembrar dessa história. E aí passaram os seus tempos, e a parazinha mandou o filho dela, que atualmente, este desgoverno. Você está aqui frente a frente comigo. Você é filho da parazinha? Meus amigos, eu até misturei aqui, né? Meus amigos, boa tarde. Nós estamos enfrentando uma pandemia.
Em pandemia eu não posso comentar ataques de ex-governadores. Isso é pandemia. Ô, governador, me diga uma coisa. O senhor abandonou o Guma ou não abandonou o Guma? Guma jamais foi abandonado. O Guma tá apenas no banho-maria. Eu vou dar a Secretaria de Pequenas Causas pro Guma. Não tava nem combinado essa, né, Márcio? Não tava nem combinado, mas vamos lá. Ô, Josué, pelas belas manhãs, a gente sabe que vem muita notícia. E essa juventude, essa história de podcast, o Josué? Não, o Josué não. Não vai. Qual era o outro que tu imitava? Não, o Josué é um ícone. Falando um ícone, né, do nosso radiojornalismo também, o Josué Filho. E eu gostava muito de imitar o Josué Neto. Ah, é. Filho do Josué Filho. Aí acho que... Que é o Josué Neto que foi. Agora o senhor agora é conselheiro. Me dê um conselho, o Josué. Olha, deputado, por favor, boa tarde, me respeite, que eu sou conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Me respeite. Que eu já fui presidente da Alean. E agora? Eu gostava de acompanhar a questão política ali, né? E um pouco do... Tu ficava ali assistindo na Assembleia e acabava pegando a voz dos caras. Ele discutia, né, com a deputada Alessandra Campelo, que ele agora não está mais na Assembleia, já está como conselheiro, mas a deputada Alessandra Campelo, que ficou um pouco afastada aí para assumir uma secretaria, ela está voltando. E a Alessandra Campelo tinha esse embate com ele, ela e a deputada Joana D'Arc também, e aí ela chamava ele de ditadorzinho, né? Ela chamou de Maria do Bairro, teve um episódio como esse, e aí ela chamava, eu sou um ditadorzinho. Aí eles... Deputadas, me respeitem. Me respeitem, deputadas, por favor. Isso aqui é um parlamento. E aí tinha toda essa questão aí desse embate. Mas apesar de ter a seriedade na hora de ele falar, mas tinha esse cunho mais engraçado. Ei, João, eu queria que você olhasse para a câmera e falasse realmente, o governador... agora a eleição tá chegando. A bronca ainda é contigo? A bronca é comigo mais do que nunca. Porque nenhum outro governador do Amazonas enfrentou uma pandemia. Nenhum governador do Amazonas enfrentou uma guerra na Ucrânia. Isso é besteira, esse negócio de dizer que eu tô velho. Eu não tô velho, eu só tô meio usado. Uns 82 anos. Tu viu aí Ai, bicho, eu me divirto. O que eu ia falar? Até esqueci. Cara, eu acho que a nossa política, ela é super divertida, sabe? Inclusive, eu vou fazer um pronunciamento da nossa ministra Carmen Lúcia, do STF, tá certo? Ministro, agradeço a reconhecção. Teve uma cena clássica ali, né? Teve o julgamento do ex-presidente Lula e o Marco Aurélio Melo, o ministra Carmen Lúcia, gostaria de pedir uma data vênia. A senhora, como presidente desta corte, precisa fazer valer sua prerrogativa de voto de Minerva para proteger o réu. Aí a Carmen Lúcia vai e entra. Ministro Marco Aurélio, agradeço a reconhecção de Vossa Excelência, mas não vou fazer valer a minha prerrogativa de voto de Minerva e voto favorável à condenação do réu. E a gente vai... Essa questão da imitação, também muita gente fala assim, né, Márcio? Assim como falam com você, fazem isso comigo um pouco nessa questão da brincadeira. E a galera para a gente no nada e quer que a gente faça no meio do nada. Ou então, assim, imita aí o fulano, fala um nome assim aleatório, né? A imitação, ela realmente não vem assim. Essas pessoas que a gente foi imitando aqui, né? Essas coisas mais... presidente Lula realmente é uma situação difícil. Quer dizer, umas pessoas também vão dizer que eu imito bem as pessoas, outras vão dizer que eu não imito tão bem. Quer dizer, depende da percepção. Mas você imita bem os gestos, sabe? Olha isso aí, ó. Lezeira Podcast, tá certo? Ó. Pra mim, o melhor... O que é podcast? Eu nem sei o que é isso aí. Pode o quê? O cast? Que isso? Não sei o que é isso aí, ó. Esse negócio de Zona Franca é pra gente fraca, tá certo? Vamos trabalhar isso daí, ó. Aí no final é piada, pô. Piadinha. É piadinha isso aí, ó. É brincadeira saudável isso aí, tá certo?
Sérgio Moro. Moro. O senhor, com sua cônjuge, o senhor, por favor, já tem um vocabulário padrão do judiciário, o senhor só pode ter problema. Tá certo, me desculpe, me perdoe com isso aí, desculpe. E ele faz... Eu vi agora uma parada... que E o Dória. Olha, eu sou um gestor, eu sou um administrador. Eu acho que Manaus com a sua Zona Franca... Pera aí, eu vou fazer melhor. Tá. Eu vou fazer a pergunta e você responde pro povo de Manaus. Ai, bicho, o excelentíssimo governador de São Paulo, João Dória, me diga uma coisa. O antigo prefeito de Manaus era do PSDB e queria sua vaga para se candidatar a presidente. É o senhor ou é o Vossa Excelência Arthur Vigílio Neto? O senhor pode olhar para a câmera e falar? Olha só, o Arthur é um grande estadista, um grande prefeito, foi um grande prefeito de Manaus, acompanhado de sua senhora, Dona Elizabeth, mas o Arthur já está mais senil. Eu sou mais o João Dória, porque o João Dória fez São Paulo avançar. São Paulo avançou. Tá certo? Eu sou um gestor, eu sou um administrador, eu sou um comunicador, Márcio Braga. Vou fazer do Brasil um grande país. Mas o Brasil é a Dinamarca da América do Sul. Cara, eu já me diverti muito. Eu quero agradecer a tua presença nesse dia tão importante do jornalismo. E a gente faz essas brincadeiras para mostrar para todo mundo que o jornalista, ele não precisa ser carrancudo para dar uma notícia, para ter credibilidade. Ele só precisa, aliás, ter credibilidade para dar uma notícia. Com certeza. Ele não precisa ser carrancudo. E hoje, aqui, na minha frente, um colega que eu tenho o maior orgulho, um cara divertido, mas muito sério no trabalho, apaixonado pelo que faz, não é à toa que é mestre em jornalismo de viagens e também mestre em história contemporânea. Eu quero agradecer, cara, você estar aqui com a gente. Márcio, gratidão toda minha. Eu tenho certeza que eu enriqueci muito aqui, o Richard, a galera que acompanha a gente em casa, nas plataformas de áudio digitais, e dizer que eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo, você é muito, Poxa, Márcio, eu digo muito a mesma talentoso, coisa. Cara. Eu digo a mesma coisa. A minha gratidão a você pelo convite. Obrigado, tá certo? Obrigado. Não é encenação, é uma coisa que é real, não é para quem tá vendo, eu não tô fazendo isso para quem tá vendo. A minha gratidão a você, a minha admiração também, desde sempre, desde que a gente trabalhou junto na outra empresa também que trabalhamos juntos anteriormente, também em setores separados, mas já nos conhecíamos ali no show, primeira vez que eu fui pro seu show, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos também. Então, assim, a gratidão, e nesse dia tão importante que é o dia do jornalista, realmente é um dia para se comemorar. Um dia para se comemorar, porque é um dia que a categoria que vem, como você falou logo no começo, tem uma certa desvalorização. Então, assim, a gente ter essa oportunidade de deixar claro a importância do jornalismo nos dias atuais, sempre, mas nos dias atuais mais ainda, nesse momento difícil que a gente tem vivido, nessa questão de polarização. E eu digo para quem está em casa, para confiar na profissão. Você sempre vai ter um profissional bom e um profissional ruim em qualquer área que você estiver, ou que você for analisar. Então, eu faço quase que um apelo, para que a pessoa não criminalize, né, Márcio? A pessoa não pode achar que o jornalista está sempre tendencioso, está sempre tentando mostrar só um lado de maneira mais partidária. Não é isso. A gente tem que tentar entender que a profissão está ali para ser um interlocutor, para tentar mostrar para a sociedade. Inclusive, uma frase que muita gente fala, que o jornalismo joga a luz sobre os fatos, eu acho que é a frase mais certa. Porque muita gente fala assim, o jornalismo fala a verdade. Não, a gente joga a luz sobre os fatos. Eu acho que você pode não gostar de fulano, de Beltrano, da situação X ou Y, mas você tem que ter respeito e mostrar aquilo da melhor forma possível. Senhoras e senhores, com muito orgulho, eu quero dizer obrigado e parabéns a todos os jornalistas. Um grande beijo, sintam-se representados com o colega de vocês aqui. Beijo no coração de todo mundo. Esse foi mais um Lezeira Podcast e eu espero ter divertido você e também ter levado um pouco de informação e cultura com esse cara super inteligente, meu querido amigo João Dória. João Luiz Onete. O João Dória, Onete, João Luiz Dória. Ou o Vossa Excelência, excelentíssimo. Pandemia. Não, pandemia não, já chega de pandemia. Porra, quer ficar no meu lugar. Isso aí, ó, é um governador que eu não conheço, o tal de Amazonino. Me respeite, que eu tenho história.
Me respeite, que eu tenho história. O José Neto fala, me respeite. Me respeite, deputado, me respeite. Tchau, galera. Tchau, gente.